quando me inscrevi, pensava em registrar 2 fatos, e vou fazê-lo. O primeiro é o fato que nós assistimos ontem, o Brasil inteiro acompanhou, que foi a cassação do deputado Eduardo Cunha. Existia uma expectativa nacional em torno deste assunto, que há quase um ano se estendia sem solução na Câmara dos Deputados. E pude ouvir também a entrevista final do deputado, além de algumas defesas. Defesa, por exemplo, de um deputado que disse que não era possível se cassar o mandato de um deputado só porque ele disse uma mentirinha. E são esses conceitos que, infelizmente, vão sendo repetidos para se dar ideia ao Brasil de que o crime cometido foi pequeno, quando, na verdade, todos acompanharam as notícias, sabem que a mentira foi uma mentira grande, séria, foi a mentira de esconder para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados, numa CPI, que este deputado mantinha contas secretas na Suíça e que, portanto, cometia crime de lesa pátria. Então, não é um crimezinho menor. E este deputado não só fez isso, como usou de desvio de poder para dirigir a Câmara dos Deputados, direcionando-a e direcionando sua pauta para atender os interesses dos seus aliados políticos. E assim se desdobrou também na sua ação deletéria, no sentido de comandar o processo de impeachment da presidente Dilma. E ele tentou inverter tudo isso ontem. Disse que se tratava de uma articulação daqueles que elegeram o novo presidente da Câmara, que se aliou com os partidos que apoiaram a presidente Dilma, e mais o PSDB, e mais o próprio governo Temer, para caçá-lo como se ele não tivesse razão, o Congresso Nacional ou a opinião pública, em indicar a sua cassação. Então, eu quero dizer que foi muito importante para o Brasil o que foi feito ontem, se passar a limpo a Câmara dos Deputados com a cassação de um deputado que claramente cometeu crime, diferente do que aconteceu com a presidente Dilma, que com provas explicitadas, inclusive provocadas pelo Ministério Público de um outro país, e que se mantinha à frente da presidência da Câmara dos Deputados, podendo vir a assumir o papel de vice-presidente do Brasil, sem a menor vergonha daquilo que praticou. Creio que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, fez bem, conduziu bem esse processo no sentido da sua cassação, embora devesse ter feito isso antes, mas finalmente o fez, e eu quero saudar a decisão da Câmara dos Deputados em tomar essa medida e dizer que o que nós precisamos impedir é o surgimento de outros Eduardos Cunha, que eu não tenho dúvida, surgirão se medidas reais de combate a estas práticas corruptas não forem tomadas pelo Congresso Nacional. E, no bojo dessa cassação, dizia o senhor Eduardo Cunha que essa data tinha sido escolhida porque trata-se de um período eleitoral. E no período eleitoral, muita gente, fica implícito, tem medo da opinião pública, os deputados, portanto, seus colegas,
por serem candidatos e por também apoiarem outros candidatos e não quererem firmar, junto a estas candidaturas, o carimbo de conivente com uma figura que o Brasil todo já identificou como uma pessoa que não deve representar o povo na Câmara dos Deputados. E, nesse sentido, eu estou participando, como imagino todos os outros senadores, da campanha eleitoral, senador Thelmário, como Vossa Excelência também. E tenho aproveitado esse momento para ouvir a população do meu Estado a respeito dessas grandes questões que nós discutimos aqui. E estou tendo a oportunidade de, ainda bem, ouvir as pessoas debatendo esta questão e, no meu Estado, lamentando profundamente que o Congresso Nacional, que a Câmara dos Deputados e, finalmente, o Senado Federal tenha afastado a presidente do governo para manter um governo que a maioria do povo não aprova hoje. Recentemente foi divulgada uma pesquisa onde a aprovação do atual governo fica entre 8% e 15% nos diversos estados. No meu, ele encontra justamente a sua aprovação menor, 8%. Justamente porque a população está identificando que os seus interesses estão sendo colocados em risco com um governo que ela não identifica quais são os compromissos que tem. Porque alguém, para se eleger presidente da República, submete o seu programa à eleição, submete o seu programa à consulta popular. Nos países parlamentaristas, e eu sempre cito isso, porque sou uma parlamentarista, nos países parlamentaristas, quando há uma queda de gabinete, há imediata convocação de novas eleições. Por quê? Porque um novo primeiro-ministro não pode assumir o governo, ou um governo não pode ser colocado para comandar o país, sem que o povo aprove o seu programa de ações. E o que nós estamos vivendo no Brasil é essa situação absolutamente singular, que um presidente que está no governo, por força de uma manobra parlamentar, chega ao governo, para o qual ele chegou como vice-presidente, com um programa que foi aprovado pela população e anuncia um programa diametralmente oposto àquele que apresentou para ser candidato a vice-presidente da República. É assim que nós estamos e que o povo está começando a perceber do que se tratou neste impeachment. Se tratou justamente de buscar retirar uma presidente que poderia ser um empecilho para a aplicação de medidas para as quais ela não foi eleita para aplicar. E que, portanto, precisava ser afastada para aqueles que, sem a legitimidade de conseguir o voto no debate político com o povo a respeito deste programa, pudesse impor à nação um programa que o povo não aprovou. E vou finalizar, senhor presidente, dizendo que, para superar essa situação, além da luta popular que efetivamente ocorrerá no Brasil, e eu não estou profetizando com alegria nada, porque aqui preguei sempre a união do povo brasileiro para a saída da crise e reafirmei: o impeachment não é a solução que vai unir o país, e não está sendo. Basta ver as manifestações que já existem com o Fora Temer e que passarão a existir maiores ainda quando os direitos, aqueles que estão sendo ameaçados sim, começarem a ser efetivados. Ouço alguns senadores falarem em ideologia. Sempre, senador Thelmário, que se fala em direito do trabalhador, imediatamente, senador Randolph, se coloca como se fosse uma coisa pejorativa o título e o carimbo da ideologia.
se é a favor do trabalhador, é ideológico. Nós precisamos trazer soluções não ideológicas, como se as soluções, todas elas, não fossem fruto de uma ideologia. Aqueles que defendem o direito ou que defendem os interesses do trabalho têm uma posição ideológica assim. Assim como os que defendem o interesse do capital também as têm. E é preciso que esse debate ocorra aqui, não para que se terminem as ideologias, mas que esse Senado ou o Parlamento possa cumprir o seu papel de encontrar os pontos que possam aprovar programas e propostas que vão ao encontro do interesse da maioria da população. E a maioria da população é o povo trabalhador deste país, que sustenta o capital deste país. Eu não tenho nenhum preconceito com empresário, nem, como foi dito aqui, com rico. Nenhum preconceito. E não acho que possa existir nos marcos da nossa sociedade medidas que não levem em conta o interesse dos investidores ou o interesse dos que produzem os empregos neste país. Mas o que não pode existir é um lado só nessa discussão. É a ideia de que o capital e a produção dos trabalhos é um fim em si, e que ele pode se sustentar sem a força do trabalho, e que esse dinheiro e que o capital que enriqueceu todos eles não veio da força do trabalho dos trabalhadores brasileiros e de sua exploração. Portanto, eu me coloco aqui como alguém que quer discutir o Brasil, sim, sem aceitar o golpe, sem aceitar as medidas que forem contra os interesses dos trabalhadores. Aqui defenderei aqueles interesses que creio sejam os interesses da maioria do povo brasileiro. E acho absolutamente legítimo que existam os que não defendem esses interesses. Agora, o título de ideologia caberá para os dois e não apenas para um. Muito obrigada.